Atenção, professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical, estamos chegando para mais um resumo da nossa lição Betel. Já é a lição de número 5, o servo e as multidões. Lembrando que nós estamos falando aí do Evangelho de Marcos e estamos falando do líder servo e do servo líder. E agora nós vamos falar dessa relação de líder servo e de servo líder, essa conexão. Como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem com você e que o Espírito possa te iluminar a cada dia ao entendimento das Santas Escrituras. Se você entrou aí e não é inscrito, eu te convido a inscrever, e é proibido você não dar o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, divulgue para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, você é servo líder ou líder servo? Você é aquele líder que serve as pessoas ou aquele que se serve das pessoas? Jesus está nos ensinando a ser aquele líder que serve. Olha, o servo e as multidões. Tem como texto de ouro, texto áureo, e a grande multidão o ouvia de boa maneira. Vamos para a hora. Aí, vamos lá, em meia hora só. Verdade aplicada ou prática diz como Jesus e seus discípulos devem lidar com a multidão com compaixão. Olha a tônica, em lidar com compaixão, discernimento e atenção. Os objetivos dessa lição é ensinar que devemos nos portar, ensinar como devemos nos portar em meio à multidão, mostrar que ninguém pode atrapalhar nossos sonhos e falar que o servo socorre quem vai ao seu encontro. Texto de referência está em Marcos capítulo 3, versos 7, 8, 9, 10 e 11. É bom a gente também prestar atenção, porque nesse texto ele é um texto recheado de cidades, logo é importante se atentar para a geografia local, tá bom? A introdução diz o seguinte: estudaremos nesta lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com as multidões. Isso é sério? O enfoque será quanto às questões de oportunidade, atenção, discernimento e discipulado, pois de fato, alguém estar entre a multidão que segue a Cristo não significa que automaticamente é um discípulo de Jesus. Olha a atenção nisso aqui. Não significa que automaticamente está entre os discípulos, está automaticamente com Jesus andando ali, não significa que é um discípulo de Jesus. É importante também a gente atentar para esse assunto. Vamos nós. Jesus e a multidão. Jesus e a multidão. Deixa eu controlar um negócio aqui. Aê! Vamos nós. É belo dizer que, assim como Jesus se compadeceu da multidão, também nós, na nossa caminhada cristã, somos chamados a termos compaixão do povo. Podemos dizer que Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo, a saciava com seus ensinamentos. A multidão, ela não se preocupou com a comida material. Quem se preocupou com a comida material, quem teve o cuidado de alimentar materialmente o povo, foi o próprio Senhor Jesus.
Ele poderia continuar com os seus ensinamentos, ele poderia continuar com a sua fala, mas ele se atentou para o cuidado com o povo. E ele falou, esse povo está há vários dias aqui, vamos dar a eles alguma coisa para que eles possam comer. Então é importante a gente ter aí uma atenção, porque às vezes acontece algumas coisas, às vezes dentro do nosso contexto, onde não há uma preocupação com o povo. Por exemplo, hora de término de eventos, onde irmãs, pessoas irão tomar ônibus, tomar condução para ir para casa, às vezes em momentos de risco, em área de risco. Essa é uma preocupação que a liderança deve ter com o povo. O que você acha disso? Eu já te convido até a deixar um comentário aí. Quando se extrapola o horário e não se tem preocupação com o povo que vai sem carro, que não tem condução própria, que vai depender de condução urbana. Deve ser uma preocupação nossa, deve ser uma preocupação da liderança, como o povo vai se deslocar da igreja para casa tarde da noite. Tem locais que a condução é precária, que não tem condução toda hora. Olha como nós vamos encaminhar esse assunto para o cuidado com o povo. Jesus está nos ensinando isso. Ou você acha que eu estou falando coisa de outro planeta? Atento às necessidades da multidão. O mais importante de uma aula não é o que você vai narrar dos acontecimentos. É a prática que você vai tirar dessa lição. Se você discursar essa aula com maior propriedade do assunto, mas se esse assunto não tiver um teor prático, aonde se utiliza, você falou a mente, encheu a mente de informação, mas não atingiu o espírito, o conteúdo prático. Qual é a norma? Ler o texto, expor o texto e explicar o texto. Explicar o texto, aonde se utiliza isso. Preste atenção nessas coisas. Se você achar que estou falando coisa de outro mundo, comenta aí. Deixa de tomar essa água não, porque água é vida. E a palavra é a água da vida. Então Jesus, atento aí à multidão, ele se importou com ela. Agora tem um ponto aqui também, uma referência que é importante você anotar. Porque ele diz para os seus discípulos, dai-lhes vós de comer. Porque no texto da primeira multiplicação dos pães, os discípulos estão preocupados com o que está acontecendo. Vamos lá. Mateus capítulo 14. E Mateus capítulo 14, qual o verso? Está aqui. Em Mateus capítulo 14, vamos lá. Na primeira multiplicação dos pães, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, o lugar é deserto e vai adiantado a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si de comer. A diferença da primeira para a segunda é que na segunda, Jesus fala que o povo está com ele há 3 dias e precisa de dar alimento para nutrir o seu corpo. Na primeira, os discípulos se preocupam, eu não sei se eles estavam realmente preocupados ou se eles estavam querendo
é que a multidão se evadisse do local. Pode dar as duas interpretações, porque fica uma ambiguidade na fala deles. Mas de qualquer forma, também dá para extrair o sentido de olhar do lado positivo da preocupação que ele está tendo com os discípulos, com o povo. E aí Jesus fala para eles, ó, dá vocês o de comer a eles. E aí fica para nós essa ideia. Só que aqui, atenta para esse texto aqui, porque aqui está Marcos 8,37. Aí você muda a sua referência e coloca Mateus 14,16. Tá bom? Nós temos que ter o que dar a de comer ao povo. Nós, os discípulos de Jesus, se realmente os somos. No meio da multidão, mais atento às oportunidades. Lemos que um pai, vendo seu filho padecer, se destacou entre a multidão para pedir socorro ao servo. Esta postura audaciosa do pai do jovem lunático, se dirigindo a Jesus e apresentando a situação do seu filho, resultou na libertação do menino. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito mudo, lhe dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aqui havia uma manifestação de um espírito que atuava na vida desse menino, do menino que é chamado de lunático, que oprimia esse menino. Era um espírito suicida. O menino não ouvia e o menino não emitia som. Um espírito que manifestava de maneira surda e muda quando possuía esse menino. E um espírito suicida que ora queria lançar o menino na água, ora queria lançar o menino no fogo, matar afogado ou matá-lo queimado. Foi levado até os discípulos. Atenta para esse texto, nós não temos tempo aqui para discorrer, mas de repente em sala de aula você terá. É levado para os discípulos. Foi levado para os discípulos, Marcos capítulo 9. Ele leva para os discípulos, só que os discípulos não conseguiu expulsar. E aí então o pai leva até Jesus. O pai explica a situação e diz para Jesus, se tu podes fazer isso, faça. O pai do menino exclamou a Jesus com lágrimas. Com lágrimas. Ele fala para Jesus que levou o menino aos discípulos e os discípulos estavam virando motivo de chacota. Depois você lê Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante. O 14 diz assim, ó, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos escribas que discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e saudavam. Ou seja, os discípulos já estavam virando motivo de chacota entre os fariseus, os saduceus, porque eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chegando ali, mostra uma preocupação tanto com o menino quanto com o pai. Jesus pergunta quanto tempo ocorre aquilo ali, ele cria uma conversa e depois libera o menino da prisão dos demônios. E, em particular, os seus discípulos perguntam para Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí Jesus vai dizer justamente que aquela casta só sai com jejum e oração. Se a gente lê aqui no capítulo 17, que vai falar do jovem possesso, também a gente consegue pegar uma ideia um pouco diferente do texto de Marcos capítulo 9.
No capítulo 17, no versículo 16, ele diz assim para Jesus: apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ou seja, eles já haviam tentado expulsar o demônio e o demônio não saiu. E aí ele leva para Jesus, Jesus expulsa, e depois eles em off perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus fala: essa casta só sai com jejum, com oração, com vida consagrada. Vamos nós, porque o horário não nos espera. Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Marcos relata haver uma mulher que padecia de uma hemorragia. Marcos capítulo 5 vai falar justamente dessa mulher que padecia com uma hemorragia, né? Marcos capítulo 5, verso 27, né? Verso 27. Com uma hemorragia. E automaticamente ela interrompeu o caminho de Jesus num ato de fé, porque Jesus trouxe para ela o retorno à sua vida em sociedade, à sua vida religiosa, que ela agora poderia voltar a frequentar ao templo, a frequentar ao culto, e trouxe a ela a sua autoestima de volta. Então, num toque de alguém que desbravou a multidão para chegar até Jesus, ela justamente alcançou o milagre por meio da perseverança. Que a perseverança é tudo para quem quer servir a Deus. Vamos nós aqui para o nosso contexto. Se a gente ler, por exemplo, esse texto, que ela toca na orla de Jesus, esse texto está inserido a respeito das bordas das vestes em Números capítulo 15, verso 37 e 18, que diz: disse o Senhor a Moisés: falai aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presa por um cordão azul. Foi justamente nesse cordão azul que ela toca e recebe a cura imediatamente. A cura não está no cordão, a cura está na fé dessa mulher e na vida que Jesus mantinha de retidão em relação a Deus. Então ela, num ato de fé, ela já sai para romper a multidão, de se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ela foi instantaneamente restaurada em todos os aspectos da sua vida. E é um contexto de que a igreja atual precisa se voltar para ser uma igreja restauradora, sanadora, que devolve a dignidade às pessoas por meio do evangelho do reino de Deus. A multidão que seguiam a Jesus. Vamos acelerar. Descortinando o fragmento da história, veremos no presente tópico 3 tipos de pessoas dentre as multidões. A multidão dos curiosos, a multidão dos desprovidos e a multidão dos acusadores. Neste ponto cabe uma interrogação. Estamos trafegando em alguma destas 3 multidões? Água. Em quais dessas multidões nós estamos? Nos curiosos, nos desprovidos, nos acusadores, ou na multidão daqueles que querem de verdade
servir Jesus. Que nós possamos estar na multidão que quer Jesus, que tem fome de Jesus, que tem sede de Jesus Cristo. Ô glória! Multidão dos curiosos. É verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus muitos só ambicionavam entre multidões para constatar os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. Até hoje é assim. Pessoas que querem frequentar campanhas e mais campanhas, mas não querem o doador da vida. Querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. E são pessoas que são curiosas. Eles querem acompanhar a multidão, querem ver o que vai acontecer, querem que respingue neles as bênçãos, mas eles continuam ali para investigar e quando tem uma oportunidade, levanta-se com suas críticas. Que Deus nos guarde dos curiosos. A multidão dos desprovidos. Marcos descreve que teve compaixão porque via que aquelas pessoas eram como ovelha que não tem pastor, aqueles que não têm provisão, e que Jesus supre a sua provisão, tanto espiritual quanto material. Eles foram para ouvir Jesus, mas desprovido de tudo. Esses aqui é até louvável porque eles abriram mão de tudo para ir ouvir Jesus. Oh, glória! É a dependência, é humilde de espírito, pobre de espírito, de Mateus 3:3, ou 5:3. Vamos lá, a multidão dos acusadores. Essa aqui é muito pertinente aos fariseus, aos saduceus, aos herodianos, aqueles que estão ali só para acusar o grande mestre. Estão ali só para acusar Jesus, sem prova, sem condições verdadeiras. Eles estão ali para levantar um falso testemunho acusando. Semelhante àquele pessoal lá de Daniel, capítulo 3, quando os amigos é lançado na fornalha e aqueles acusadores levantam: lá, ó rei, tem 3 lá que não se prostraram, 3 lá que estão lá, ó, e não quiseram se dobrar a sua imagem. O que Nabucodonosor faz? 3 de Daniel, pega aqueles homens e os lança na fornalha de fogo ardente. Mas o feitiço caiu contra o feiticeiro, porque os 3 eram fiéis a Deus e Deus os livrou na fornalha. Glória ao nosso Deus. E para a gente chegar ao ponto final aí, o 3, nós temos os 3 grupos entre a multidão. O Evangelho, em um panorama geral, identificam alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. Assistimos nas Sagradas Escrituras que muitas pessoas tiveram contato com ele. Entretanto, devemos nos aprender que estes 3 grupos conseguiam se distinguir entre os demais. Os 70 discípulos que eles destacaram entre a multidão. É significativo notar que dentre aquela multidão que seguia Jesus, ele separou 70 homens para irem de 2 em 2 anunciar o Evangelho. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, todas as cidades e lugares onde haviam de ir. Estamos diante de um texto que nos mostra que Jesus escolhe 70 discípulos e os envia a cada 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de viajar posteriormente. Ou seja, ele manda como se eles fossem
precursores dele. Vai, prega o evangelho, e como que eu fosse passar por lá depois confirmando o evangelho. Isso é Lucas capítulo 10. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Ele vai mandar a missão dos 70. Ele encaminha esses 70 com uma responsabilidade de ir e pregar o evangelho. E eles voltam depois, quando eles regressam felizes, se achando. Porque pregar o evangelho é nosso dever, não é nosso privilégio. Privilégio é quando não tem ninguém para pregar, é quando tem várias pessoas. Vou explicar. Privilégio é se tivesse alguém para pregar, duas classes, e Deus escolhesse uma em detrimento da outra. Então essa que foi escolhida teve o privilégio, essa não. Só que não tem ninguém para pregar, a não ser a igreja. Ele delegou à igreja o papel de pregar. Por isso que Paulo fala na 1 Coríntios 9,14. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E se a gente ler, então, 9,16, né? 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E se a gente ler em Romanos 1,14, diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Somos devedores. Pesa isso sobre nós. Aí eles voltam felizes, porque os demônios se sujeitavam, se submetiam a eles. E aí Jesus dá uma endurecida com eles e diz para eles que eles deveriam alegrar-se, não porque os espíritos vos submetiam, mas porque o nome deles estava escrito nos céus. Então eu escrevi aqui na minha Bíblia, o nome de Jesus não é para a promoção própria de ninguém. Eles estavam se achando. Não, Jesus falou, baixa a bola de vocês, porque o meu nome não é para promover ninguém. Porque o seu nome não faz nada, que faz é o meu. Você não faz nada se você não estiver sob a minha autoridade. Então baixa a sua bola, você não é. Fica feliz porque o seu nome está no céu. O resto aqui, que acontecer aqui, aconteceu por causa de mim. A chamada que eu te dei, se eu tirar, já era. É mais ou menos isso nas entrelinhas. Vamos lá para o nosso assunto para a gente terminar. Deixa eu ver a hora não para. Os 12 discípulos se destacaram entre a multidão. Aí nós temos 12 homens que Jesus chama para estar com ele. E ele discipula esses homens com personalidades extremamente diferentes, mas ele chama para si, discipula esse pessoal, prepara, capacita, instrui, treina, molda, forja, corrige, exorta, chama atenção e os capacita. 3 anos e meio aproximadamente de treinamento intensivo para prepará-los para quando ele saísse de cena, eles dessem prosseguimento com o evangelho dentro de suas características deixadas por Jesus. Isso é o sinal de como o discipulado ele é importante, como a mentoria é importante. Como que Jesus
forja esses homens a torná-los parecido com ele. Os 3 discípulos que se destacaram entre a multidão, e dentre os 12 se destacam 3, Pedro, Tiago e João, talvez por eles quererem estar mais próximos de Jesus. Presta atenção, olha só, Jesus, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que prediletam Deus. Deu para você entender? Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que prediletam Deus. Eles buscam mais Deus. Eles têm mais comunhão com Deus. Eles vão mais a Deus. Eles se jogam mais aos pés de Deus. Eles mostram mais dependência de Deus. Mas Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que prediletam mais. Eles criam. Deus ama todos. Deus ama a todos de modo igual. Mas tem filhos que amam mais a Deus do que outros. Esse é o fator diferencial. Pode ser o caso de Pedro, Tiago e João estarem sempre mais perto de Jesus. Nós vamos fechar essa lição aqui, que é a lição, mais uma lição de aprender como o servo está no meio da multidão, a se comunicar e a se conectar, a se comunicar e a se nivelar com a multidão, para que a multidão não olhe de baixo para cima para você e você não olhe a multidão de cima para baixo. Jesus, ele se conectava com a multidão por causa do nivelamento, sem perder o seu respeito e a sua autoridade, porque ele sabia se colocar na posição que lhe fora dado como chamado. Na conclusão, Jesus estava sempre atento às necessidades e carentes dos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Assim, vimos que nosso Senhor Jesus lidou com as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos que o seguiam não tinham o propósito de serem seus discípulos. Deus abençoe a sua vida, meu amigo professor. Que o Espírito te use de modo sobrenatural. Não esqueça, ore pela sua turma, ore quando estiver preparando a sua aula, quando estiver estudando, peça iluminação ao Espírito Santo. E com certeza ele ungirá você para trazer uma aula impactante. Fica com Deus, um grande abraço, beijo do gordo.